Saudações de paz a todos, eu sou o Newton e você está no canal Simplesmente como Jesus. E hoje eu gostaria de falar rapidamente sobre uma palavra que está lá no livro de Mateus, no capítulo de número 1 e no versículo 21, que diz assim: E porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A pergunta que muitas vezes é feita por pessoas hoje em dia é: quando nós falamos que Jesus, você precisa ser salvo, quando nós falamos de salvação, as pessoas, elas às vezes se questionam e às vezes elas indagam, salvação do quê? Eu preciso ser salvo do quê? Na verdade, quando nós falamos em salvação. Ali o escritor, Mateus, ele deixa claro, a salvação que nós precisamos é a salvação dos nossos pecados. Não existe homem nessa terra que não peque. A Bíblia diz que, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eu e você somos pecadores. Porém, se o pecado é um débito perante Deus, Jesus veio para pagar este débito, e ele pagou este débito, ele pagou esta dívida com a sua própria vida. Então, ali em Mateus capítulo 1, versículo 21, ali o anjo falando com Maria, ele diz que ela deveria colocar o nome dele, do filho dela, de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ou seja, a salvação, como diz lá em João capítulo 1, versículo 12, Evangelho de João, ele veio para o que eram seus, mas os seus não quiseram. Esses seus que não o quiseram foram muitos judeus que o rejeitaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, Salvador do quê? Salvador da sua vida de pecado, da sua vida escrava a esta condição, porque a Bíblia diz que em Adão, de Adão para cá, todos que nasceram dele vieram com essa natureza pecaminosa. É como um vírus que foi transmitido para todos que vieram depois dele. Mas Jesus é o antídoto contra ele. Jesus é a vacina. Falando em tempos de pandemia, eu quero usar essa linguagem. Jesus é a vacina 100% eficaz contra este vírus mortal que é o pecado. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Saiba de uma coisa, se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador, como aquele que te salva da sua vida de pecado, da sua vida de iniquidade, a Bíblia diz que aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, está registrado isso. Eu sempre gosto de citar as Escrituras, porque a credibilidade está na palavra de Deus. Não é uma palavra minha, mas a palavra de Deus que pode transformar a sua vida. Então, salvação em Cristo é primeiramente salvação dos nossos pecados, porque se não formos salvos da nossa vida de pecado, nós continuaremos nessa vida e ela nos levará à condenação eterna. E o que é a condenação eterna? É simplesmente estar separado de Deus. E Deus, ele quando você vive uma vida separada de Deus, na eternidade, Deus ele continua, podemos dizer assim, respeitando a sua decisão de não se aproximar dele, e você continua afastado de Deus. Mas quando você se aproxima dele e você o conhece, esse conhecimento nunca terá fim. Cada dia você irá conhecê-lo mais e mais. Então, salvação em Cristo Jesus é salvação da nossa vida pecaminosa, salvação da condenação eterna. E o maior pecado que alguém pode cometer é não crer que Jesus é o Filho de Deus e que pode salvá-lo da sua vida de pecado. Que Deus te abençoe nesse dia.